Quando você fala, por exemplo, em esperança, aí eu penso pelo viés mais, às vezes, pragmático ou do que a gente enxerga na realidade, né? E a gente está enfrentando uma situação como nunca antes a gente viu na história de ativismo do Supremo. Nenhum político da nossa história, na nossa república, teve que lidar com o ativismo judicial como está hoje, né? E acho que isso gera nas pessoas ainda mais insegurança e talvez desesperança também. Porque são atores que não deveriam ser políticos. E entraram na arena política. E estão agora querendo determinar como vão ser conduzidas as eleições, a liberdade de expressão, como que as pessoas orçamento. Tudo. A pandemia, esses dias o Lewandowski estava dando uma entrevista falando que eles foram muito exitosos na condução da pandemia. Quer dizer, você tem decisão do Fachin sobre Rio de Janeiro, que está acontecendo nos morros no Rio de Janeiro. Quer dizer, você não atribui isso em grande medida também ao Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, o jogo político eu entendo da esquerda à direita, a gente pode até discutir a janela de Overton aqui, como eu enxergo bom o movimento do Bolsonaro puxando a janela de Overton para a direita. E eu quero que as pessoas entendam que extrema-direita é ANCAP. Quer explicar a janela de Overton? Janela dos discursos aceitáveis. Durante muito tempo, era inaceitável você se identificar como alguém da direita aqui no Brasil, no ambiente acadêmico, no ambiente jornalístico. Era inaceitável. Em qualquer lugar. O cara olhava pra você assim, já como se tivesse lepra. Nem no Orkut podia. Lembra que no Orkut tinha posição política, nem lá podia botar. É verdade. Maravilhoso. Quer dizer, então o paradigma foi rompido. Tem aí uma direita que tá nascendo, trancos e barrancos. É um problema, porque a gente viu muito político surfar na onda, depois traiu o governo, que você viu que era só oportunista. Mas eu queria entender a sua visão a respeito do Supremo. Essa desesperança vem também do Judiciário? Esse é o tema de investigação do filme, né? Qual é o tema leve, tranquilo, calmo. Podemos voltar a falar de Luta Luta. Bacana. Não, mas não quero que você dê spoiler. Não, pode ser que dia 2 não tenha mais documentário. Dependendo de como você fala. Não, mas brincadeira à parte. Vocês estão andando sem segurança, é isso? Não, a gente anda com uma segurança fortemente armada. Não, tô vendo. Pô, o cara me expõe desse jeito. Assim. Agora eu vou ter que andar com. Se antes estava sem, agora tem que ter. Não, mas vamos entrar no tema assim. Supremo Tribunal Federal. Com certeza, a gente não tem precedente no Brasil de decisões que soam tão políticas como as decisões recentes por parte da Suprema Corte. Não temos. O Dr. Ives Gandra costuma escorar que até 2013 o Supremo Tribunal Federal era tido como a instituição mais respeitada do país na opinião pública. Hoje esse cenário é totalmente diferente. 2003. O Supremo Tribunal era tido como, por uma pesquisa lá da Folha, se não me engano, como a instituição mais respeitada do país. Hoje o cenário é totalmente diferente. Mas, indiferente do que você acha de positivo e negativo do STF, o que faz a percepção pública mudar acerca disso é, de certa forma, um protagonismo mais político. Porque aí as pessoas começam a gerar opinião, né? Ninguém tem muita opinião sobre o litígio do processo, o despacho do não sei o quê. Eles estão mais famosos do que os atores de Pantanal, cara. É muito normal tu encontrar gente que sabe listar os 11. Né? Então, isso mostra que eles ganharam um protagonismo midiático, etc. e tal. Nessas decisões sem precedente, na Suprema Corte, existe toda uma linha de interpretação que a gente vai trazer no filme, que aí começa o enredo. É por isso que tem uma crise dos três poderes. Entendi. Tem que entender que se a gente se botar agora na cabeça vamos botar assim, do Bolsonaro, do executivo, da direita, etc e tal, bom, todo mundo vê o que está acontecendo, né? A impressão olha, nós não conseguimos governar, existem atentados à nossa liberdade de expressão, existe interferência judicial, existe falta de bom rito constitucional, blá, blá, blá. Se você virar o jogo e se botar na cabeça do ministro do Supremo, acompanhar as votações, ver o que eles falam em ambientes acadêmicos e tal, o cenário muda. O que eles falam? Olha, se a gente não estivesse trabalhando dia e noite para fazer cumprir a Constituição, para interpretar a risca, para enquadrar esse cara, esse o Brasil, maluco ia fazer um monte de democracia coisa. Já teria acabado. A democracia já teria acabado. Então, é importante que, por mais que você... Não tem que ser isentão no final, tem que tomar um partido, né? Sim. No sentido de tomar uma ideia que você acha melhor. Mas é importante que no processo de formular essa ideia, você entenda o ponto de vista dos dois. É que você está fazendo método científico. Você está sendo... Esse é o objetivo da empresa. Sim. Lá a gente entrevistou, inclusive, para esse filme, 2 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. Carlos Aires Brito. O Carlos Aires Brito, que é um defensor constante, recorrente da posição atual do Supremo Tribunal Federal. E o Nelson Jobim,
Que é meio termo, é o defensor de uma parte e crítico de Esse outra. navega bem, presidente do Conselho de Administração. Presidente do Conselho de Administração lá do BTG. Do BTG Do Banco Pactual. BTG. Então, nós Ganha entrevistamos muito os bem. dois. Pedro Álvares Cabral, total. Temos outras entrevistas nesse sentido, de pessoas que colocam esse ponto de vista. E o que eu pude perceber nessas entrevistas é essa visão que, no meio acadêmico, os caras chamam de neoconstitucionalista. Que é Isso é formulação externa, né, da alienígena, mas o Barroso é um grande, é o mais famoso defensor. Assumidamente, é. Assumidamente neoconstitucionalista. Que é basicamente é uma interpretação, se você pensar, o princípio dela não é tão absurdo. A gente, hoje, na polarização, fala e xinga na hora já, mas Sim. o princípio não é tão absurdo. O princípio é, olha, os textos surgem num contexto social e a gente tem que se apegar aos princípios desse texto para reaplicar esses princípios conforme surgem novas situações e tudo mais, né? Se você olhar isso dessa forma, você pensa, é difícil dizer que não, né? Agora, resumindo, você vai jogar. Ah, tá. É bom senso. o problema é, tá bem, mas aí qual é o princípio? O que é o princípio? Exatamente. Quem é que o bom tá senso dele interpretando também, esse né? princípio?